Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Todas as segundas-feiras nós temos o Evangelho no Lar às 20 horas de forma online e todas as terças-feiras das 20h30 de forma presencial esse Evangelho e posteriormente a irradiação às 20h30 de forma online e presencial. Todos os dias um audiobook para aqueles que gostam de mensagem. Às sextas-feiras uma nova palestra em nosso canal e a Reforma Íntima de forma presencial e online das 15 às 17 horas, todos os sábados. Posteriormente, esse material da Reforma Íntima é editado e colocado novamente no canal. Aqui segue todos os nossos contatos para aqueles que querem entrar em contato com alguma dúvida, que querem saber onde se localiza a nossa instituição. E segue também o QR Code da nossa conta para aqueles que querem contribuir de alguma forma para a manutenção do nosso centro espírita, do nosso canal e assim auxiliar esse trabalho para que ele alcance ainda mais pessoas. Querido Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade da realização desse Evangelho, pedimos o auxílio dos benfeitores responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar, para que venham aos nossos lares, nos intuam e nos inspire na interpretação, no entendimento da lição, para que consigamos compreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Agradecemos infinitamente pela oportunidade. Que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, o Grande Príncipe. O rei oriental, poderoso e sábio, achando-se envelhecido e doente, reuniu os 3 filhos, deu a cada um deles 2 camelos carregados de ouro, prata e pedras preciosas, e determinou-lhes gastar esse tesouro em viagem pelo reino durante 3 meses, com a obrigação de voltarem logo após, a fim de que ele pudesse efetuar a escolha do príncipe que o sucederia no trono. Findo o prazo estabelecido, os jovens regressaram à casa paterna. Os 2 mais velhos exibiam mantos riquíssimos e chegaram a enorme ruído de carruagens, mas o terceiro vinha cansado e ofegante, arrimando-se a um bordão qual mendigo, despertando a ironia e o assombro de muita gente. O rei bondoso abençoou-os discretamente e dispôs-se a ouvi-los perante compacta multidão. O primeiro aproximou-se, fez larga reverência e notificou: Meu pai e meu soberano, viajei em todo o centro do país e adquiri para teu descanso um admirável palácio, onde teu nome será venerado para sempre. Comprei escravos vigorosos que te servirão e reuni nesse castelo digno de ti todas as maravilhas de nosso tempo. Dessa moradia resplandecente poderás governar sempre honrado, forte e feliz. O monarca pronunciou algumas palavras de agradecimento, mostrou amoroso gesto de aprovação e mandou que o segundo filho se adiantasse. Meu pai e meu rei, exclamou contente, trago-te a coleção de tapetes mais ricos do mundo. Dezenas de pessoas perderam o dom da vista a fim de tecê-los. Aproxima-se da cidade uma caravana de 20 camelos, carregando essas preciosidades que te ofereço. O augusto dirigente para revelares tua fortuna e poder. O monarca expressou gratidão numa frase carinhosa e recomendou que o mais moço tomasse a palavra. O filho mais novo, alquebrado e mal vestido, ajoelhou-se e falou então: Amado pai, não trouxe qualquer troféu para o teu trono venerável e glorioso. Viajei para a terra que o Supremo Senhor te confiou.
de norte a sul, de leste a oeste, e vi que os súditos esperam de teu governo a paz e o bem-estar, tanto quanto o crente aguarda a felicidade da proteção do céu. Montanhas encontrei a febre devoradora, devorando corpos mal abrigados, e movimentei médicos e remédios em favor dos sofredores. Ao norte vi a ignorância dominando milhares de meninos e jovens desamparados, e instalei escolas em nome da tua administração justiceira. A oeste, nas regiões pantanosas, fui surpreendido por bandos de leprosos e dei-lhes conveniente asilo em teu nome. Nas cidades do sul, notei que centenas de milhares de crianças são vilmente exploradas pela maldade humana e iniciei a construção de oficinas em que o trabalhador edificante as recolha. Nas fronteiras reconheci inúmeros escravos de ombros feridos, amargurados e doentes, e libertei-os, enunciando-lhes a magnanimidade de tua coroa. A comoção interrompeu-o. Fez-se grande silêncio e viu-se que o velho soberano mostrava os olhos cheios de lágrimas. O rapaz cobrou novo ânimo e terminou: perdoa-me se entreguei teu dinheiro aos necessitados e desculpa-me se regresso à tua presença envolvido em extrema pobreza por haver conhecido de perto a miséria, a enfermidade, a ignorância e a fome nos domínios que o céu conferiu às tuas mãos benfeitoras. A única dádiva que te trago, amado Pai, é o meu coração reconhecido pelo ensinamento que me deste, permitindo-me contemplar o serviço que me cabe fazer. Não desejo descansar enquanto houver sofrimento neste reino, porque aprendi contigo que as necessidades dos filhos do povo são iguais às dos filhos do rei. O velho monarca, em pranto, muito trêmulo, desceu do trono, abraçou demoradamente o filho, esfarrapado, retirou a coroa e colocou-a sobre a fronte dele, exclamando solene: Grande príncipe, Deus, o eterno Senhor, te abençoe para sempre. É a ti que compete o direito de governar enquanto viveres. A multidão aplaudiu, delirando de júbilo, enquanto o jovem soberano, ajoelhado, soluçava de emoção e reconhecimento. Essa história bem simples, mas com bastante significado, ela nos mostra 3 pretendentes a um trono, e só um deles tornou-se então o futuro soberano. E esse pai, ele era bastante sábio, esse soberano pai, e poderoso. Então, ele tinha sabedoria na forma como ele escolheria aquele que administraria o seu reino futuramente. E deu de forma justa aos 3 filhos o mesmo direito. Deu a eles as mesmas condições para que cada um fosse escolhido, fosse testado naquilo que trazia dentro de si, naquilo que via como governar. E apenas um deles, o mais moço, fez aquilo que o pai considerou ser um grande príncipe, que ele cumpriu o que um governante deveria cumprir. Tudo que ele fez em nome do Pai, em nome desse soberano. E acho interessante que ele coloca aqui que ele fez tudo isso em nome do Pai, mas que quem deu ao Pai, ao seu Pai rei, aquele direito de governar,
foi justamente Deus. Então ele tinha a consciência da obrigatoriedade de um bom administrador. Ele tinha já nas bases, porque ele diz que ele agiu conforme o pai assim o havia ensinado, e ele então agiu verificando no reino aquilo que os súditos necessitavam. Um bom administrador, ele age com justiça, analisando principalmente aquilo que os seus subordinados, aqueles que necessitam de você, aqueles que estão sob o seu domínio, sob a sua tutela, o que eles necessitam. Então, um bom administrador, em todos os aspectos, é aquele que não apenas usufrui até o último instante, aquele que utiliza apenas das glórias do dinheiro, do poder, para o seu próprio benefício, visando o seu próprio enriquecimento, o seu próprio bem-estar, mas sim aquele que faz o que esse príncipe aqui diz, que os filhos do rei têm os mesmos direitos, os filhos dos súditos têm os mesmos direitos do que os filhos do rei. Esse é o verdadeiro sentido de justiça. Sempre quando eu viso administrar algo que Deus me confiou, Deus me emprestou, confiou a mim para administrar esse bem precioso. Então eu tenho uma responsabilidade em relação àquilo. O primeiro bem que Deus nos concede é o nosso corpo físico. Então ele está sob nossa tutela e nós temos que administrá-lo. Como nós administramos? Colocando nele aquilo que de melhor serve. Não comendo, por exemplo, aquilo que apenas me satisfaz, que satisfaz porque é gostoso, porque me traz algum prazer, mas sim aquilo que satisfaz o meu corpo físico. E muitas vezes o que satisfaz o meu corpo físico não é o que eu gostaria de comer, não é o que eu gostaria de ter. São as emoções que eu domino. O meu corpo é um reino em si. E muitos micro-organismos, inclusive, dependem de mim. A minha flora intestinal depende de mim, de uma boa alimentação, para que eu nutra esses micro-organismos que estão dentro de mim. E eles também, em contrapartida, me dão saúde. Então há uma necessidade de um e de outro. Depois a gente administra a nossa família. Cada um de nós tem a sua responsabilidade dentro do ambiente doméstico. Cada um tem os seus direitos e suas obrigações. Sempre quando o direito de um sobressai sobre o direito de outro, que a gente fala que são os reizinhos, e hoje em dia existem bastante crianças nesse sentido de tornarem-se reizinhos dentro dos seus próprios lares. Isso é muito prejudicial, porque se aquele que é o reizinho, ele está oprimindo aquele outro que está dando a ele esse poder de assim tornar-se esse reizinho, ou seja, os pais. E isso não é saudável nem para a criança e muito menos na relação entre pais e filhos. Essa administração também vai de acordo com o nosso salário. A gente tem que bem administrar os recursos financeiros também que Deus nos confia, para que eles sejam gastos de acordo com o que eu necessito e não venha a faltar para aquilo que eu necessito, gastando com o supérfluo.
e um âmbito mais geral nas administrações públicas, em que os nossos representantes assim deveriam agir conforme esse filho, olhando a necessidade do seu povo, olhando a necessidade de cada grupo, para que as necessidades fossem auxiliadas, fossem amparadas, e não gastar o dinheiro público como considera mais relevante, quando não é desviado ou muitas vezes gasto de forma mesmo equivocada. Então, um bom administrador é aquele que sempre olha os interesses dos seus subordinados, olha os interesses dos outros, até mesmo em relação aos seus próprios direitos, já que Deus confiou a ele esse poder de administrar, porque sabia que ele iria olhar por aqueles que necessitam, que estão sob a sua tutela. Muito bonita essa lição, bastante simples, mas cabe para a gente refletir se nós estamos sendo bons administradores, se estamos administrando bem os nossos corpos, se estamos administrando bem as nossas famílias, se estamos sendo bons administradores dos nossos recursos. E aqueles que têm o poder de se encontrar em um cargo em que tem subordinados, seja de qualquer natureza, se estão sendo bons administradores, se estão sendo bons naquilo que os seus subordinados necessitam de você. Então, que a gente possa ser aqui como esse príncipe, esse filho que agiu de acordo com as necessidades daqueles seus irmãos que dele necessitavam, e agiu com muita justiça nessa administração, tanto que desses recursos que o pai lhe confiou para gastar, tanto que ele então tornou-se rei por bem administrar aquilo que Deus lhe confiou nessa prova. Também a nossa vida Deus nos confia para que nós bem administremos ela. Se nós estamos gastando as nossas horas bem empregadas, visando a nossa reforma íntima, o nosso aprimoramento moral, visando a nossa evolução, ou se nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas que não nos agregam, com coisas do mundo, nas ilusões que nos prende à matéria. Cabe-nos então refletir e retomarmos conta de nós mesmos, para que nós possamos tornar este grande príncipe, esse grande administrador de si mesmo. Vamos então fechar os nossos olhos para nosso encerramento. Gratidão, Senhor, pela oportunidade do Evangelho, que possa ir até os lares que nos assistem, realizar nesses lares a limpeza psíquica, restaurar a energia desses lares, auxiliando com o passe, com a fluidificação da água, todos aqueles que lá residem, todos esses nossos irmãos que nos ouvem, e auxiliando e amparando também a todos os nossos irmãos que se encontram de alguma forma atrelados à psicosfera desses lares, que sejam socorridos, amparados, auxiliados, esclarecidos, conduzidos na espiritualidade aos locais que lhes são próprios. Agradecemos infinitamente a oportunidade do Evangelho, que possamos colocar a lição em nossas vidas, na nossa família. Que assim seja.
Grande abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima segunda com a graça de Deus. Até lá! Precisamos estudar, nossas mentes renovar, ceareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma criança.